Eu sou um pesquisador de projeções astrais. Eu tive inúmeras experiências quando eu era garoto e eu tinha medo de perder a capacidade de sair fora do corpo. Na verdade, era uma coisa que era muito importante para mim, devido ao estado de lucidez e a possibilidade de eu ir a qualquer lugar. Eu lembro que eu, garoto ainda, eu morando em São Paulo, eu saía do meu corpo e aí eu atravessava o telhado da minha casa e ia na casa do vizinho, onde tinha uma grande árvore. Essa árvore me marcou bastante porque eu atravessava a árvore para me energizar, para me sentir melhor. Então eu atravessava de um lado para o outro. Todo dia era a mesma história. E depois eu ficava flutuando sobre a rua e vendo as pessoas que voltavam da escola. E tudo isso eu ia anotando, né? Meu pai, ele trazia blocos, ele trabalhava no Banco do Brasil, né? E ele trazia aqueles blocos de papel que foram usados, que eles mesmos acabavam recortando para fazer anotação, e eu fazia as minhas anotações ali. E todo dia eu tinha anotação para fazer. E eu sempre anotei mesmo quando a coisa era repetida, né? Todos os processos de saída do corpo eram iguais, eu começava a flutuar, sentia que as coisas estavam balançando, às vezes estalos muito fortes, atravessava o teto da casa, passava entre a parte de cimento e o telhado, subia, quer dizer, eu ficava curtindo todos esses movimentos, isso me dava muito prazer pela minha percepção, né, do ambiente, que é diferente quando você está no corpo astral. Aí eu me deslocava para a casa do vizinho, que era uma pessoa conhecida, muito querida, que tinha uma relação muito boa, né? E fazia sempre a mesma coisa, ia atravessava essa árvore e depois eu me deslocava sobre a rua e às vezes eu ficava em cima de um poste que tinha na esquina, flutuando sobre o poste. E um dia eu lia muitos livros para procurar entender melhor essa coisa da projeção astral, né? Mas eu ainda não questionava determinadas coisas. Aí eu ficava fazendo movimentos, até de ficar de cabeça para baixo, né? E eu lembro que um dia eu inventei de ficar de braços abertos e cabeça para baixo, bem na direção do poste, né? Eu queria ter novas experiências. Depois eu atravessava o poste, atravessava a parede, para sentir as energias e aprender. Obviamente que eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje com relação às energias, porque as minhas experiências, elas eram experiências caseiras, né? Eu fazia aquilo que todo mundo faz. Você conhece um lugar, você fica naquele lugar, né? Você não vai muito longe. Aí depois que eu comecei a fazer experiências de tentar entrar, por exemplo, no mar, que eu tive muita dificuldade inicialmente, né? Aí depois você consegue. E quando você entra na água do mar, você descobre que existem outras coisas que nunca são relatadas em projeção astral, né? Você entrar na água do mar, o teu veículo, que é aquele corpo energético, ele começa a tomar algumas formas de adaptação para o próprio ambiente, que é a água, né? E eu lembro que aquela coisa que os peixes têm, né? Aquela parte externa das barbatanas acaba aparecendo na tua própria aura quando você entra dentro da água. E de outra forma também, quando você sai fora da atmosfera emocional do planeta, o teu corpo astral ele aumenta de tamanho, né? Então, cada ambiente você consegue se adaptar melhor quando você está em corpo astral, né? Se você entrar na Terra, você vai sofrer um processo de adaptação, né, das energias que existem naquele ambiente. E aí eu ficava fazendo esse tipo de experiência que eu ainda considerava caseira, que era, por exemplo, transitar na copa das árvores, depois dentro do tronco das árvores, entrar na terra, né, e fazer coisas bem na areia, né. Eu queria sentir, né. Eu não tinha o medo que eu acho que algumas pessoas têm de acontecer alguma coisa, né. Até porque, a minha primeira experiência foi uma experiência aos 7 anos, e eu passei a ter experiências todos os dias, sozinho eu fui aprendendo a me virar com esse veículo, né? E como ele me dava um prazer muito grande, né? Era ótimo para mim poder fazer
esse movimento de sair do corpo e a liberdade incrível, né, que você sente quando você está fora das energias densas do veículo físico. Eu fui buscando novas coisas e isso também foi me dando alguns receios, né? Eu comecei a ficar, de certa forma, prudente, porque você não pode falar tudo que você vê, né? Então, umas coisas, por exemplo, que a gente aprende na nossa vida com relação à nossa família, com relação ao outro, né? E que a gente acaba usando como se aquilo fosse necessário mesmo, né? Então, os modelos, né? Os modelos de amigo, de justiça, né? De pessoas que são corretas ou não, a gente tem um monte de modelos. No final das contas, esses modelos não são tão importantes quanto a verdade, mas a gente os usa. Agora, você não pode passar as suas experiências para as pessoas, porque elas vão falar, você está louco, né? Você está louco, né? Você vai fazer isso. Então, até que eu conseguisse fundar o Centro de Estudos da Consciência, eu fiquei fazendo várias tentativas, né? Reunia grupos de pessoas, mas sempre com muito cuidado de falar das experiências que eu tinha. É óbvio que se você pensar 50 anos atrás, se você falasse de reencarnação, talvez você fosse avaliado como uma pessoa, né, que, olha, essa pessoa aí é esquisita, né? Ela está falando de espírito, está falando de coisas que são, né, de macumba, de magia negra, coisas assim, como se isso também fosse ruim, né? Eu não vejo que nada seja ruim, cada um segue o seu caminho. Mas o meu, para que eu apresentasse as coisas que eu via, eu tinha que fazer alguns caminhos, e esses caminhos nem sempre eram caminhos muito bons, né? Então, às vezes, depois de um trabalho em uma noite de experiência de projeção astral, eu sabia o que ia acontecer com um amigo meu. Mas como é que eu ia falar para ele que eu tinha saído fora do corpo, né, e que após essa saída eu tinha visto que ia acontecer determinada coisa? Aí eu tinha que chegar para ele e dizer, olha, eu sonhei essa noite, né, que acontecia isso, isso e isso. E aí ele tinha o espaço para dizer, mas isso é um sonho apenas, né? Eu não podia dizer para ele, olha, isso pode acontecer. A possibilidade de alguma coisa acontecer quando você tem uma pré-cognição, né? Quando você transita do espaço das energias astrais, é bem grande. E você vai saber disso quando você pratica isso, né? E era isso que acontecia comigo. Então, eu tenho inúmeros relatos de pessoas que eu citei coisas para elas. E algumas eu até pude falar, olha, eu tive uma experiência fora do corpo, né? E eu contei para a pessoa isso. E até casos de morte, de falecimento. Agora acontece que quando você está fora do corpo, a tua percepção das energias densas é muito mais nítida do que das energias sutis, daquelas energias que são mais, né, tranquilas. Então, uma carga emocional maior, ela te permite uma situação de percepção maior. Por isso que quando alguém faz hipnose, esse tipo de coisa, você acaba recordando mais morte, né, momentos de crise, de sofrimento, porque são cargas emocionais e produções muito mais densas e que perduram mais tempo. Eu vou falar para você por que a gente consegue lembrar coisas de energias, de produções mais densas, né? Que é muito mais fácil, de verdade, você que está acostumado no dia a dia a trabalhar com energias densas, de repente trabalhar com energias sutis fica muito mais, é como se você mudasse de língua, a tua linguagem é outra. Então, é ótimo você entender o que é um choro, o que é uma raiva, o que é uma agressividade, e também é muito mais fácil porque você está acostumado com isso. Tenta conversar com uma pessoa absolutamente tranquila, uma pessoa que está estável. Fica meio incompreensível, porque nós não estamos acostumados a essa tranquilidade. Aliás, você pode até testar isso indo para um lugar onde você fica em total paz, onde não existe ruído, onde o silêncio é quase absoluto, né? E depois volta para a cidade. A cidade é o teu ambiente, é o barulho, é o carro, é a buzina, são as pessoas falando, né? É tudo. E você vai para um lugar onde você está só com as árvores
que a emissão de ruído por uma árvore é o farfalhar das folhas quando o vento toca, né? São coisas diferentes, não são produções agressivas, né? Então, eu estou querendo que você entenda essa diferença. Mesmo se dá com as produções de energias que nós temos. Se eu fizer uma hipnose, é mais fácil eu dar de cara com o momento da morte, que foi terrível para mim, do que com o dia a dia, com a rotina que a gente vive, né? Então, e eu fui fazendo esse caminho de descobrir coisas, de aprender sobre isso. E a vontade que eu tenho é de contar tudo isso, né? De falar, olha, eu tive essas experiências, e essas experiências que podem ser verdadeiras ou não importa. Elas são experiências que foram vividas, e que eu questionei, né? Eu nunca tive uma experiência e não perguntei por que isso acontece dessa forma. Eu sempre perguntei por que isso acontece dessa forma. Eu não sou a verdade, eu sou alguém que está exposto a erros, como todo mundo. E essa minha busca, que no final das contas parece ter alguma lógica, pelo menos para mim, ela me diz que nós devemos questionar sempre. Eu não sei se eu estou certo ou errado, mas eu sei que nós devemos questionar a nossa vida para poder crescer, evoluir, aprender, né? A nossa tecnologia, ela cresce através do questionamento e da busca, mas nós que somos a tecnologia mais aperfeiçoada que existe, nós somos muito perfeitos em termos de equipamento, né, de veículo. Nós nunca questionamos as coisas, né, de uma forma melhor. Nós sempre estamos curando as doenças, nós nunca paramos para entender por que nós funcionamos dessa forma e o que nós estamos fazendo aqui. E é isso que eu tenho feito. Eu vou falar mais sobre projeção astral, porque eu acho que é importante a gente entender. Então eu volto a falar com você. Eu sou Moisés Zagui, nosso site é o www.centrodeestudos.org. Eu aguardo você.